o púlpito da igreja, né, cedido pelo pastor da igreja, nosso amigo, né, desde pequenino. Eu conheci pequenino e me conheceu pequenino também, né? E eu costumo dizer, né, que os pastores jubilados nem sempre têm oportunidade de pregar, mas eu aqui tenho privilégio. E eu costumo dizer também que jubilado, mas não parado, né? Não é isso? Jubilado, mas não parado. Ainda ontem mesmo eu preguei na igreja de Higienópolis, no Bodas de Prata, né? De um casamento que nós estivemos também na realização da cerimônia lá na Bahia, né? Há 25 anos atrás. E hoje com o privilégio de pregar aqui pela manhã e de pregar à noite na igreja Luz da Alvorada. Então logo à noite eu estarei numa outra igreja participando também. É sempre um privilégio. E até porque também os pastores jubilados, a idade vai avançando, né? Hein? Também. Mas o Salomão já dizia, né? Vaidade, né? Vaidade. Então a idade vai. A gente vai completando mais um ano de vida e a idade vai subindo. O reverendo Fábio já orou, né, suplicando por iluminação. Não é isso? Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. É o último ponto, né, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Portanto, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versos de 54 a 59. Eu costumo dizer aos irmãos, abrimos a nossa Bíblia, lemos o texto e manter o texto aberto, manter a Bíblia aberta, porque Deus nos fala através da sua santa e bendita palavra. Vamos ler, portanto, responsivamente este texto. Lucas 12, 54 a 59. Leiamos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-vos enquanto não pagares o último centavo. O texto começa: disse também às multidões. Mostra que Jesus estava dando continuidade aos seus ensinos. Este também, que é um advérbio, mas é chamado advérbio conjuntivo, porque ele tem a função de conjunção, de ligar uma palavra a outra, um período, como está mostrando aqui.
E Jesus estava de fato acrescentando aos seus ensinos mais um ensino que ele desejava. Ele estava cercado pelas mulheres. É o que e é ligado aos ensinos anteriores. O verso 49 do mesmo texto, Jesus falava assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a... Jesus estava falando de literal? Não. O fogo literal é muito importante também. Nós usamos o fogo literal para fazer a comida, comidas gostosas que nós queremos e gostamos muito. O fogo é usado para fazer ferramentas. O fogo é usado para purificação. O ouro, não é? É purificado no cadinho. Quanto mais aceso, mais purificação ele tem. A prata também. A Bíblia tem muito simbolismo. E Jesus estava falando aqui de sinais, de simbolismo também. Quando nós vemos lá no começo, quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, qual a visão que Moisés teve? A sarça ardente. Fogo na sarça. Deus estava usando um simbolismo de que o seu povo estava lá no Egito, como no fogo, sofrendo perseguição, opressão, mas o povo não se consumia, pelo contrário, crescia, multiplicava. Assim como Deus mostrava na sarça ardente que o fogo ardia, a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Fogo de Deus. Jesus estava mostrando também que o fogo que ele trazia era o fogo do Espírito Santo. Como disse João Batista, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. O fogo pode queimar. Fogo consumidor também, como existe na Bíblia. Mas Jesus estava falando de um fogo que arde, mas um fogo que transforma. Um fogo que transforma. Um fogo que purifica. Nós temos um exemplo também que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Se você puder ver também, no capítulo 12, ele vai falando a respeito das pessoas que fazem mal às outras pessoas. E ele diz para não devolver mal por mal, mas para fazer o bem àquelas pessoas. E, se possível, fazer o bem a todos os homens. E depois ele diz no verso 20, falando que se a gente recebe o mal para fazer o contrário, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo estava falando de brasas vivas. Brasa viva é fogo? Sim, brasa viva é fogo. Mas Paulo não estava falando de um fogo consumidor. Estava falando arder na mente. Quem faz o mal recebe o bem de a quem ele está fazendo o mal, vai arder na sua mente, vai arder na sua consciência, e ele, por certo, poderá também ter uma mudança de vida, se for fogo do Espírito Santo.
E Jesus junta ensinamentos iguais a este ao que ele continua falando no texto que nós lemos hoje. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Jesus estava usando o conhecimento do povo daquele tempo, um conhecimento que não era tecnológico, mas era empírico. O empirismo. Nós temos um exemplo também no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 2 e 3, semelhante ao que Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 12, o verso que nós lemos, 54, dizendo assim: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está envermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês conhecem os sinais naturais do tempo. Meus irmãos, eu fui criado no interior até os 22 anos para 23. E esse ensinamento empírico existia e existe ainda. Hoje talvez não tanto, porque no meu tempo de criança não existia televisão, não existia muito rádio, rádio era raro e muito caro. Poucas pessoas tinham rádio. Era movido por baterias, não é? Umas pilhas grandes, e custava muito caro. Pouca gente possuía. O pessoal se agrupava onde existia um rádio para ouvir as notícias, ouvir a reportagem, que já existia naquele tempo. Mas era difícil. Em 1958 eu vim para o Rio de Janeiro, com 22 para 23 anos. Já existia televisão em alguns lugares, muito difícil também. Parece que só rico poderia ter televisão naquele tempo. Então, hoje, até no interior tem televisão. Se vê, não é, as previsões, a meteorologia. Talvez o ensino empírico da tradição não exista tanto quanto no meu tempo e os tempos anteriores, né? Meu tempo de criança, que hoje ainda é o meu tempo. Hoje ainda é o meu tempo, eu estou aqui, então é meu tempo também. Tá? Mas é um tempo que eu falo lá mais atrás. Quando a gente via, e geralmente era isso mesmo. Quando a nuvem aparecia de um lado e do lado do poente, vem chuva. Quando era do lado contrário, aquela chuva não vem para cá. Dali ela vai embora, não vem para cá. Era um aprendizado justo, correto. E ainda havia um outro ainda, quando aparecem as nuvens, a gente na cidade não olha muito para o céu não, não é, Fábio? Não olha muito para cima não. Esquece até de buscar as coisas lá do alto às vezes, né? Quando diz o apóstolo Pedro, né? Buscai as coisas lá do alto, isso é as coisas de Deus. As pessoas esquecem. Hoje não se olha para ver as estrelas, até porque é difícil. Na claridade da luz, não é? A luz elétrica, as estrelas não aparecem muito. Mas quando a gente via o céu com muitas nuvens, e aquelas nuvens salpicadas, parecendo pedras, se dizia, né? Céu pedrento é sinal de chuva e vento. Até faz um versinho, não é? Céu pedrento é sinal de chuva
e vento. Então a gente tinha um aprendizado. À tarde, quando ficava avermelhado o céu, amanhã vai ser de sol. Mas quando o avermelhado era pela manhã, e assim o céu parecia sombrio, parecia triste, como fala aqui em Mateus, vem tempestade por aí. Jesus estava usando este aprendizado, o aprendizado natural dos homens, a respeito do tempo, para falar do seu tempo, para falar da sua vinda, como diz o texto aqui. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, onde o sol se põe, logo dizeis que vem chuva. Assim acontece. Jesus está dizendo: isso é verdade. Assim acontece. E quando vedes soprar um vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. É aquele vento quente, não é? É calor. E assim acontece. Jesus fala com as multidões: hipócritas. Hipócritas. A palavra hipócrita no grego quer dizer ator. Aquele que representa. Aquele que está mostrando alguma coisa, mas que não é na realidade a sua personalidade. Está mostrando uma outra figura. E Jesus chama, falando com ele, hipócritas, porque vocês se dizem religiosos, se dizem tementes a Deus, mas não conheceis o tempo de Deus, porque ele vai dizendo: olha, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Não sabeis discernir esta época. Vocês conhecem o aspecto da atmosfera. A camada gasosa não é da terra. Vocês sabem isto. Acontece, irmãos, que as pessoas às vezes sabem discernir muita coisa, mas não sabem discernir o tempo de Deus. Não sabe discernir o tempo de Deus. Jesus está falando, esta época que está aqui agora, o tempo de Deus, o tempo da mensagem do Senhor, o tempo em que Deus enviou seu próprio Filho a este mundo para salvar os pecadores, para salvar a todo aquele que nele crê. Vocês não estão entendendo essa época. Vocês não entenderam a mensagem de João Batista da chegada do reino de Deus. Vocês não estão entendendo a minha mensagem. Jesus fez muitos sinais, muitas maravilhas no meio do povo, mas o povo não quis dar ouvido à sua palavra. Vocês não sabem discernir este tempo. Sabem discernir muita coisa, mas não sabem discernir este tempo, o tempo da vinda do Filho de Deus. Escrevendo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, também no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, continuando o verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de Deus.
Jesus estava falando com aquelas multidões: eu vim para que, crendo nessa mensagem, crendo na vinda do Filho de Deus, para salvar a todo aquele que nele crê, vocês sejam transformados, sejam regenerados, sejam feitos filhos de Deus. Hoje a gente encontra com as pessoas, ela diz: eu sou filho de Deus. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O apóstolo João, escrevendo lá no capítulo 1 do seu Evangelho, lá a partir do verso 11 e 12, assim, que Jesus Cristo veio para os seus. Veio primeiro para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A Bíblia diz claro: é preciso crer no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e bendito Salvador para ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Jesus estava dizendo àquelas multidões, como diz para nós hoje: vocês entendem muita coisa, sabem discernir o tempo, conhecem o aspecto da atmosfera, muitos sabem medir até a umidade do ar. E o celular hoje já traz isso, né? A pessoa puxa no celular, já vê como é que está o tempo, né? Se vai ter chuva ou se não vai ter chuva, se vai ser frio ou se vai ser calor, a umidade do ar. Mas não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e bendito Salvador. E Jesus estava dizendo àquelas multidões: vocês sabem discernir muita coisa, mas não conhecem, não sabem discernir esta época, a chegada do Reino de Deus, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Salvador. Jesus veio a este mundo para salvar. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo também escreveu: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo estava dizendo: eu sou o maior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Cristo, mas hoje eu creio nele como único, eterno e bendito Salvador. E Paulo reconhecia que ele era pecador. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da graça de Deus, precisam ou necessitam da misericórdia do Senhor, carecem desta graça, desta misericórdia. O verbo carecer não é muito usado no nosso meio, é mais usado para o norte, o nordeste, né? Carecer, precisar. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, eu careço de Jesus, você carece de Jesus. Todos nós precisamos desse Jesus que veio buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou também um dos principais, como dizia o apóstolo Paulo. Jesus nos ensina também alguma coisa costumeira daquele tempo.
Vocês que estão com a Bíblia aberta, mostra também para o companheiro do lado. No verso 58, ele diz assim: quando fores com o teu adversário ao magistrado, ao juiz, não é? Esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. O meirinho era um oficial de justiça nomeado pela corte real. E ele tinha o poder de prender, de encarcerar, colocar a pessoa na prisão. Talvez recebesse do juiz, não é, um mandato de prisão, como hoje é expedido, né, por um juiz, e a autoridade vai prender aquele que está sendo acusado, para colocar na prisão, colocar na cadeia. E Jesus está falando: olha, se você tem algum adversário, e você vai pelo caminho junto com ele, procura resolver a questão amigavelmente, junto dele, para você não ser levado ao juiz, para você não ser colocado na prisão. Quando o juiz decreta, não é, a prisão, é para ser preso mesmo. Olha, meus irmãos, quem chama o devedor, no caso que somos nós, que devemos a nossa dívida aí com Deus, porque nossos primeiros pais foram desobedientes ao Senhor, e essa dívida foi transmitida a toda a humanidade. Nós somos também devedores para com Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, é Deus quem chama para um acordo. É Deus quem convida para um entendimento. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Olha a partir do verso 18. Deus faz um convite para o acordo, dizendo assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se tornarão como a lã. Vinde e arrazoemos. O verbo arrazoar significa vamos ver quem tem razão, se é você ou se sou eu. Deus, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor que manda o sol, manda a chuva, para que a semente jogada na terra venha germinar e produzir o nosso alimento. O alimento chega na sua mesa, você quer nem saber quem plantou, não é? E nem sabe mesmo. Quem teve o trabalho de lançar na terra, mas quem fez germinar, quem fez crescer, quem fez produzir foi o Senhor. E é esse Deus que é Senhor de todas as coisas, que convida você. Fala assim, ó, vamos conversar. Vamos nos entender. Enquanto você está no caminho. Enquanto você está com vida. Porque enquanto tem vida, há recurso. Deus te chama para um acordo. Deus te chama para acertar as contas com Ele. E acertar as contas com Ele é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pagou a nossa dívida
sendo pregado lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão de todo aquele que nele crê. Acerta a sua conta com Deus. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, ele diz assim: vinde a mim. Um convite semelhante: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus convida também para a salvação. Jesus está falando: vocês sabem discernir muita coisa, mas não sabem discernir o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Hoje é o dia aceitável. Jesus estava falando: hoje é o dia da salvação. Como diz Hebreus, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 3, na carta aos Hebreus, está escrito assim, olha, o verso 15 do capítulo 3 da carta aos Hebreus: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Enquanto se diz hoje, enquanto se pronuncia esse advérbio de tempo, hoje, ou enquanto durar o dia, você estando com vida, há tempo de crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Jesus está falando: olha, é tempo de entrar em acordo com Deus, com o Senhor, que te chama para este acordo e que pagou a sua dívida com a morte do seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para a sua salvação. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Bem, a palavra nos mostra que há tempo para tudo, né? E hoje é dia de assumir compromisso. Hoje também é dia de agradecer a Deus, né? Hoje é aniversário da Selma Regina e do Marlon. O ontem, né, referendo essa semana, foi aniversário de alguns irmãos, aniversário de casamento do Marcos e da Lília, do Claudinho e da Lúcia, do Luciano e da Kátia. Também teve aniversário da Olinda no domingo. Eu não falei, e é interessante, né? Hoje também é do Marlon. Eu me perdi durante essa semana. Eu achava que 17, mas era dia 16, e assim foi. Hoje eu ainda estou achando que é dia 23. Até que o fuso horário me perdeu algum dia aí. Mas hoje é dia 24. E nessa semana teve alguns irmãos que aniversariaram, né? E agradecer a Deus pela vida deles. Bem, nós temos uma família que não é conhecida da igreja aqui hoje. E essa família veio a pedido. E eu quero contar a história deles chamando eles à frente, né? Então eu quero pedir que a Evelyn, aqui, e o Caio, eu não conheço, né? Eu tô olhando. O Caio, então vem para cá, junto com o Luiz Guilherme. Pode vir, sem medo aqui. Finge que não tem ninguém aqui à frente.